Guerras modernas, nem sempre os acontecimentos mais importantes ocorrem onde há troca direta de tiros ou avanço de tropas. Muitas vezes, decisões capazes de influenciar semanas inteiras de operações são tomadas a centenas de quilômetros das zonas mais intensas de combate, em rotas ferroviárias, centros de distribuição, depósitos de suprimentos e corredores responsáveis por conectar a retaguarda ao campo de batalha. É justamente nessa dimensão menos visível da guerra que se trava uma disputa permanente pela interrupção da capacidade operacional do adversário. Informações divulgadas por fontes russas indicam que um desses episódios teria ocorrido recentemente após a identificação de uma composição ferroviária que transportava equipamentos militares considerados relevantes para futuras operações ucranianas. Segundo a versão apresentada por Moscou, meios de vigilância, reconhecimento aéreo e monitoramento de longo alcance acompanharam a movimentação do trem até que fosse possível determinar sua localização com precisão suficiente para uma ação ofensiva. A avaliação teria sido de que a carga possuía importância estratégica elevada, justificando uma resposta imediata antes que os veículos fossem distribuídos para unidades em operação. Os relatos afirmam que a composição foi observada durante sua passagem por uma área da região de Kharkiv, onde teria reduzido a velocidade ou realizado uma parada temporária por razões operacionais. Independentemente das circunstâncias específicas, o episódio ilustra uma tendência que vem se consolidando ao longo do conflito: a crescente importância dos sistemas de transporte dentro do planejamento militar contemporâneo. Em uma guerra marcada por extensas linhas de frente, grandes distâncias e elevado consumo de recursos, garantir mobilidade tornou-se um dos fatores mais críticos para sustentar qualquer esforço ofensivo ou defensivo. Nos últimos anos, a infraestrutura ferroviária ganhou destaque especial por sua capacidade de deslocar rapidamente grandes quantidades de material pesado. Blindados, munições, combustível, equipamentos de engenharia, peças de reposição e contingentes inteiros podem ser transferidos por longas distâncias em um período relativamente curto, algo muito mais difícil de realizar apenas por meio do transporte rodoviário. Por essa razão, ferrovias passaram a ser observadas com atenção crescente pelos planejadores militares de ambos os lados. A lógica estratégica por trás desse tipo de operação vai muito além da destruição física de um determinado alvo. Quando uma rota de abastecimento é interrompida, os impactos podem se espalhar por toda a cadeia logística. Um atraso na chegada de veículos pode comprometer cronogramas de treinamento, retardar a formação de novas unidades, dificultar a reposição de perdas e obrigar comandantes a reorganizar planos previamente estabelecidos. Em determinadas circunstâncias, problemas logísticos acumulados acabam produzindo consequências tão relevantes quanto derrotas sofridas diretamente no campo de batalha. Outro fator importante é que a guerra atual demonstrou repetidamente como a informação passou a ter valor equivalente ao dos armamentos tradicionais. Satélites, drones de reconhecimento, sensores eletrônicos e sistemas de vigilância permitem identificar movimentações muito antes que elas alcancem seu destino. Dessa forma, a capacidade de localizar equipamentos durante o deslocamento cria oportunidades para ataques preventivos que buscam neutralizar recursos antes mesmo de sua entrada efetiva em combate. Além disso, operações contra corredores logísticos possuem um efeito psicológico significativo. A necessidade constante de proteger comboios, depósitos e rotas de transporte obriga os comandos militares a dispersarem recursos defensivos por áreas cada vez maiores. Isso aumenta custos operacionais, exige mais vigilância permanente e cria desafios adicionais para a coordenação das movimentações estratégicas. Por esse motivo, muitos analistas consideram que a disputa pela logística se tornou uma das dimensões mais decisivas do conflito. Enquanto as atenções frequentemente se concentram nos combates mais visíveis, uma batalha paralela continua ocorrendo nos bastidores, envolvendo infraestrutura de transporte, capacidade de abastecimento e fluxo contínuo de recursos. Em um confronto prolongado, quem consegue preservar suas linhas logísticas e, ao mesmo tempo, dificultar as do adversário, tende a conquistar vantagens que podem influenciar o equilíbrio geral das operações durante longos períodos. Os relatos também mencionam danos a plataformas ferroviárias utilizadas para o transporte de blindados,
além de possíveis impactos contra locomotivas e vagões de apoio. Caso informações desse tipo sejam confirmadas de forma independente, o episódio demonstraria novamente a importância crescente da guerra de interdição logística. Em vez de concentrar esforços exclusivamente contra posições defensivas ou unidades em combate direto, ambos os lados vêm tentando atingir depósitos, centros de manutenção, redes ferroviárias, pontes e corredores de suprimento capazes de sustentar operações futuras. Enquanto isso, autoridades e meios de comunicação ligados ao lado ucraniano apresentaram versões diferentes sobre o incidente, questionando os alvos efetivamente atingidos e apontando outras interpretações sobre os danos registrados. Essa divergência ilustra uma característica cada vez mais comum dos conflitos modernos. A disputa pela narrativa pública ocorre praticamente ao mesmo tempo que os acontecimentos militares. Informações, vídeos, imagens de drones e comunicados oficiais passam a fazer parte de uma verdadeira batalha informacional paralela. Outro aspecto relevante envolve a origem dos blindados recentemente entregues à Ucrânia. Diversos países parceiros continuam participando de programas de assistência militar que incluem veículos blindados, munições, sistemas de defesa aérea e equipamentos de suporte. A chegada constante desses materiais demonstra que a guerra permanece profundamente conectada à capacidade de reposição industrial e ao apoio internacional de longo prazo. Mais do que uma disputa travada apenas nas linhas de combate, o conflito passou a depender fortemente da resistência econômica e produtiva dos países envolvidos. A movimentação de blindados pesados por ferrovias também revela uma realidade operacional importante. Tanques modernos consomem grandes quantidades de combustível, exigem manutenção especializada e possuem elevado desgaste mecânico durante longos deslocamentos. Por essa razão, o transporte ferroviário continua sendo uma das formas mais eficientes de transferir rapidamente grandes contingentes de veículos entre diferentes regiões. Consequentemente, linhas férreas e centros logísticos transformaram-se em alvos prioritários para ambos os lados. Especialistas militares destacam que a vigilância permanente realizada por drones de reconhecimento, satélites e sistemas eletrônicos tornou cada vez mais difícil ocultar grandes concentrações de equipamentos. Movimentações de blindados, comboios logísticos e agrupamentos de tropas podem ser detectados com muito mais rapidez do que em guerras de décadas anteriores. Isso reduz significativamente o fator surpresa e aumenta a importância da camuflagem, dispersão e mobilidade constante das forças militares. Ao mesmo tempo, a região próxima da fronteira entre Rússia e Ucrânia continua sendo observada com atenção por analistas internacionais. Qualquer transferência significativa de equipamentos para esses setores costuma gerar especulações sobre futuras operações ofensivas ou reforços defensivos. Entretanto, a experiência acumulada ao longo do conflito demonstra que muitas movimentações aparentemente importantes acabam tendo objetivos mais limitados do que inicialmente se imagina, tornando arriscadas conclusões precipitadas baseadas apenas em registros isolados.